Rambo. First Blood, Part 2.
Rambo Segunda, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo,
E ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança.
E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo Segunda, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos.
De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas.
Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso.
Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe: ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe: ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico.
Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora,
mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora.
Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo,
especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir.
Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio.
A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá para sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo.
Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado.
O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida.
E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite.
Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver.
De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu. Rambo II, A Missão é um daqueles filmes de ação que realmente marcaram os anos 80. Lançado em 1985, o longa é estrelado por Sylvester Stallone no papel do lendário John Rambo, um veterano de guerra durão, silencioso, que já passou por todo tipo de inferno. No primeiro filme, vimos um homem quebrado, sendo caçado pelo próprio país. Mas nesta segunda parte, tudo fica maior, mais barulhento e muito mais explosivo. A história começa com Rambo preso depois dos eventos do primeiro filme. Então surge o Coronel Trautmann, o único homem que Rambo respeita, oferecendo a ele uma chance de liberdade. Mas tem um preço, uma missão perigosa. Rambo precisa voltar ao Vietnã para procurar por prisioneiros de guerra americanos. Só que tem um detalhe, ele só pode tirar fotos, nada de lutar, nada de resgatar, apenas reunir provas. Mas estamos falando do Rambo, né? Assim que ele encontra prisioneiros de verdade sendo torturados na selva, ele não consegue simplesmente virar as costas. E quando o próprio governo dos Estados Unidos o trai e o abandona por lá, Rambo é forçado a sobreviver. De novo, ele é capturado, torturado, levado ao limite. Mas em vez de se render, ele faz o que sabe fazer melhor, revida. E quando ele volta, não traz só a missão cumprida, ele traz um recado. O filme é cheio de ação intensa na selva, metralhadoras, helicópteros e táticas de sobrevivência o tempo todo. Stallone quase não fala, mas a presença dele diz tudo. Dá pra sentir a raiva no silêncio. A ação pode até parecer exagerada, mas é empolgante de assistir. Tem algo muito forte na ideia de um homem enfrentando o sistema para fazer o que é certo, especialmente depois de ter sido usado e jogado fora. Rambo não é um super-herói. Ele sangra, ele chora, mas ele nunca desiste. E é isso que fez esse filme se tornar tão icônico. Não foi só pelas armas e explosões, foi pela emoção por trás de tudo isso. Claro que o filme também é criticado por ser muito violento ou irreal, e sim, algumas cenas parecem pura fantasia de Hollywood, mas ainda assim, ele tocou milhões de pessoas. Ele falou pelos soldados esquecidos, por aqueles que se sentiram usados pelos governos. De certa forma, Rambo II virou um símbolo de dor, força e vingança. E até hoje, as pessoas ainda citam esse filme, ainda usam camisetas do Rambo, e ainda lembram daquele homem com uma faixa vermelha na cabeça que enfrentou um exército inteiro e venceu.